Bom, em Python tudo são objetos. Se eu vier aqui e dar um print no type de main, da função main, isso vai mostrar que isso é uma classe function. Então, se tudo no Python é objeto, então eu posso passar esse objeto como um parâmetro, né? E daí que vem os decoradores, que nada mais são do que uma função, ou seja, então eu tenho aqui uma função decorador e ele vai receber uma função como parâmetro e vai executar essa função. Isso daqui está recebendo uma função como parâmetro, e como as funções elas são objetos, então elas podem ser passadas como parâmetro. Se eu chamar decorador e passar main, ele vai executar a função lá dentro. Ou seja, ele recebeu main aqui como um parâmetro e executou esse objeto de função. Então ele executou aqui o código de main. Um decorador, ele nada mais é do que isso. A diferença é que ele vai pegar o resultado dessa função, decorador, e atribuir a main. Ou seja, ele vai fazer basicamente isso. Main é igual a decorador main. Por isso que todos os decoradores, normalmente eles vão retornar uma função. Pode ser a mesma função ou pode ser uma outra função. Então, nesse caso, se eu retornar func aqui, você pode ver que não tem erro nenhum, porque eu estou reatribuindo o main sendo o retorno dessa função. Então, um decorador é basicamente isso. A diferença é que a gente faz isso colocando o arroba aqui em cima, porque é um atalho. É basicamente um atalho. Então, se eu tiver aqui main e fizer arroba decorador, é a mesma coisa de eu fazer isso daqui. Porque o que que isso está fazendo, né? Isso está definindo a função main, e aí ele passa main como um parâmetro de decorador. Então, ele vem aqui para func e ele está retornando func, ou seja, ele está substituindo o main como a própria main. Se eu vier aqui dar um print type, aliás, print main, o objeto main, ele vai printar aqui que a função main é ela mesma. Só que normalmente, dentro de decoradores, se usa uma função interna, que normalmente se chama inner, pode chamar qualquer coisa, né? Mas vamos chamar de inner aqui. É uma função interna e ao invés de retornar a função original, a gente retorna essa função interna. Então, eu vou retornar inner. Você pode ver que quando eu printei main aqui, ele não é mais main, ele é um objeto inner dentro das variáveis locais de decorator. Então, a função main passa a ser a função inner. Quando eu chamar main, na verdade, eu vou estar chamando a função inner e não a função main. Porém, a função inner, ela reconhece essa função main, porque ela foi passada como parâmetro. Então, se eu fizer func e executar aqui dentro, você pode ver que ele executa o código de main, porque a função inner ele guarda a função que ele está decorando. Quando eu definir isso daqui, o decorador pegou a função main como parâmetro. Ele definiu o inner e inner usa func aqui. Então ela tem que saber qual função é essa. Então isso fica na memória dela e aí a gente retorna inner. Aí agora main passa a ser inner, porém inner executa main lá dentro. Se eu fizer um print antes aqui e depois um print depois, você vai ver que ele vai printar antes, vai executar a função e printar depois. Antes, dentro de main, que é o código da main aqui mesmo, e depois. Se executar esse código em modo de debug, fica mais tranquilo de ver também. Aqui ele vai definir a função decorador, definindo as funções, né? Não executando. Ele definiu aqui. Se eu vier aqui em function, tem aqui a função decorador, é um objeto de função chamado decorador, ok? Em algum endereço de memória aleatório aqui. Aí aqui ele vai passar por esse decorador, vai definir a função main, então define a função main e passa essa main como parâmetro de decorador. Então ele passa e agora func passa a ser a função main. Se eu vier aqui, ó, func é um objeto de função chamado main, que é essa função aqui. Então ele vai definir essa função interna, ok? Definiu e vai retornar essa função interna. Quando ele retornar essa função interna, ele vai substituir main por inner. Lembrando que a mesma coisa de eu fazer main é igual a decorador de main, ou seja, main vai ser igual ao resultado dessa operação. E esse resultado dessa operação é, ele vai definir inner e vai retornar inner. Então main vai ser igual a inner. E é basicamente isso que o decorador está fazendo aqui. Então ele vai retornar inner. Se eu passar isso para baixo, olha, ele vai retornar aqui, então o retorno do decorador é a função inner. Se eu passar mais, você pode ver que a função main, na verdade, é um objeto dentro das variáveis locais chamado inner. Então você pode ver que inner substituiu main. Então toda vez que eu chamar main, na verdade eu vou estar chamando inner. Você vai ver isso agora, vai executar main e ele vai entrar aqui dentro. Olha só, entrou dentro de inner, vai printar antes, certo? Vai
executar a função. Deixa eu abrir o terminal aqui. Então você pode ver que ele printou antes aqui. Agora ele vai executar a função. E aqui a função inner ela guarda na memória a que função ela está ligada. No caso, o func é a função main. Você pode ver aqui do lado. Então ela sabe qual é essa função. Então ele vai executar a função main aqui dentro. Então, se eu for para frente aqui, você pode ver, ele vai printar dentro de main, aqui embaixo no terminal, e agora ele vai printar depois, certo? E aí vai sair da função e acaba o programa. Então, dessa forma, deu para entender como os decoradores funcionam. Ele basicamente substitui essa função main por essa função interna. Ele está modificando o comportamento dessa função, né? Ao invés de ela só printar isso daqui, ele vai dar um print antes, executar um código antes e executar um código depois. Você pode fazer o que você quiser aqui antes e o que você quiser depois. Um uso muito comum para exemplificar é uma função que mede o tempo de execução de outra função. Então, se eu tenho aqui main, ele vai medir o tempo que essa função levou para ser executada. Então, nesse caso aqui, você pode ver que ele mede, ó, duração, essa fração de segundos aqui. Então, o que ele está fazendo aqui, né? Ele define main e ele passa main como um parâmetro para timer. Então, ele vai receber aqui, ele vai definir essa função interna e vai retornar essa função interna. Então, main, quando eu chamar main aqui embaixo, o que ele vai executar é esse código aqui e não esse código. Então, ele vai definir o tempo de início, vai executar a função main, aí sim ele vai executar esse código, e depois vai calcular o tempo que levou e vai printar o tempo de duração dessa função, quanto tempo ela levou para ser executada. Se eu colocar aqui um time.sleep, por exemplo, de 1 segundo, você pode ver que ele levou mais ou menos 1 segundo aqui de duração. Esse conceito de armazenar a função aqui é chamado de closure, porque essa função ela vai se encerrar, mas a função interna ela reconhece os argumentos da função externa. Se eu tivesse um x igual a 1 aqui, e se eu usasse x aqui dentro, mesmo essa função tendo terminada, essa função aqui ela ainda se lembraria desses argumentos. É por isso que ela lembra que esse func é a função main. Agora vamos supor que eu preciso passar argumentos para essa função. A função que eu quero decorar, que no caso é olá, vai printar olá e o nome que eu passar. E aqui eu estou passando o nome André. Só que você pode ver que aqui está dando um erro, ó, type error, porque a função inner, que é essa função aqui, lembra? Toda vez que eu decoro, esse olá não vai ser esse código aqui mais. Na verdade, quando eu chamar olá aqui, eu vou estar executando inner. E eu estou tentando passar André como parâmetro de inner e não de olá. Então eu preciso aceitar parâmetros aqui também. E para isso no Python tem aquela sintaxe, provavelmente você já viu, que é aquele args e quargs, né? Se eu fizer aqui args e quargs, é esse aqui, asterisco args e 2 asteriscos quargs. Isso aqui eu não vou explicar o que é direito, mas ele está basicamente aceitando qualquer argumento posicional aqui e qualquer argumento de chave e valor aqui. Esse aqui é um argumento posicional, então ele está aceitando aqui. E agora você viu que ele deu outro erro. Ele passou por aqui, mas na hora de executar a nossa função olá, lembrando que isso aqui é olá, que eu estou passando olá como parâmetro aqui, na hora de executar olá aqui, ele está falando que olá precisa de um argumento posicional e eu não estou passando nenhum. Então o que eu faço? Eu passo isso daqui de volta. Ou seja, eu estou recebendo qualquer argumento aqui e estou passando todos esses argumentos que eu possa ter recebido para a função olá aqui também. Se eu salvar isso aqui, aí vai dar certo. Você pode ver, ó, olá, André e a duração. Se eu mudar de nome aqui, vai funcionar do mesmo jeito. Então isso é muito importante quando você precisa passar argumentos para a sua função, quando a sua função tem argumentos. Se eu colocar outra coisa aqui, por exemplo, idade, e aí no caso eu só vou dar uma vírgula e colocar a idade aqui. Então eu poderia passar o nome aqui e passar a idade também. Então aqui ele vai printar nome, idade, porque aqui ele está recebendo qualquer argumento posicional e qualquer argumento chave e valor. E ele está repassando isso para a nossa função, que no caso vai ser olá. Agora com esse outro exemplo aqui, nesse caso eu tenho uma função que calcula a raiz quadrada de um número. E aqui eu não estou decorando ela, não tem nenhum decorador. E quando eu executo um print, né, a raiz quadrada de 9, que é 3, ele me retorna 3. Só que o que acontece se eu decorar essa função, né? No caso, ele vai pegar a função, printar antes, executar a função e printar depois. Se eu decorar ela aqui, você pode ver que ele printou antes, ele executou a função,
ele printou depois, e aqui embaixo, nesse print, ele printou none. Mas na verdade o que você queria era printar 3 aqui. Porém o resultado dessa operação está vindo como none. E por quê? O verdadeiro resultado 3 está vindo aqui, porque aqui você está executando raiz quadrada. E quando você executa func aqui, ele não está armazenando esse resultado, né? No caso, para isso, você teria que armazenar isso numa variável. Então, você colocaria resultado é igual a func, a execução aqui, né? E aí você faria, né, o que você precisa fazer antes, pega o resultado, o que você precisa fazer depois, e aí no final de tudo, você precisa retornar esse resultado. Do mesmo jeito que você retorna aqui, agora você precisa retornar esse resultado aqui também. Então, dessa forma, você pode ver que ele printou antes, ele executou a função aqui no meio, ele printou depois e ele retornou o resultado. Quando esse resultado retornou, aí ele printou 3 aqui. Então, sempre que você precisar do resultado dessa primeira, você vai precisar armazenar isso numa variável aqui. Se a gente olhar pelo modo de debug aqui, fica mais tranquilo também de ver. Primeiro, ele vai definir esse decorador, então ele definiu. Ele vai definir a função raiz quadrada aqui, definiu. Ele vai passar raiz quadrada como um parâmetro para decorador. Então aqui, func é a função raiz quadrada. Ele vai definir inner e vai retornar inner. E inner vai se lembrar dessa variável func aqui. Essa variável func ela não vai sumir, como normalmente acontece com as funções. Essa função inner, ela vai ter dentro dela essa variável func guardada. Então o decorador vai retornar inner e raiz quadrada vai passar a ser inner. Então, se eu vier aqui funções, você pode ver que raiz quadrada é a função inner dentro das variáveis locais de decorator. Então, quando eu chamar aqui raiz quadrada, eu vou estar chamando inner. Então, ele vai entrar aqui dentro desse bloco. Ó. Entrou aqui, vai dar um print. E aqui você vai estar pegando o resultado da função, né? No caso, você pode ver aqui do lado, esse func é a nossa função raiz quadrada. Então, ele lembra dessa função. Então, ele vai executar a função raiz quadrada passando os argumentos. Você pode ver aqui que args é o nosso argumento 9, que a gente passou aqui. É uma tupla, no caso. E quargs é um dicionário vazio, porque não tem nenhum argumento nomeado aqui. Então, ele vai pegar esses argumentos, vai passar aqui para a nossa função, vai executar e armazenar na variável resultado. Bom, então ele entrou aqui na função raiz quadrada, vai executar aqui o código e vai retornar para resultado. Então, se eu ver aqui, resultado é 3. Depois ele vai printar o depois, lá embaixo, printou depois. E por fim ele vai retornar o resultado. E aqui ele vai printar esse resultado, então ele vai printar 3 e vai encerrar o programa. Você já mexeu alguma vez com um framework web no Python, né? Você já viu, por exemplo, essa sintaxe aqui, né? Por exemplo, no Fast API ou no Flask, que é bem parecido. Você tem aqui esse app e você usa um decorador, né? O route, e passa aqui a rota do seu endpoint. Então, quando você acessar a barra lá no site, você vai executar essa função. Mas como que o Flask ou o Fast API, ele sabe que esse barra aqui, esse endereço barra, se refere a essa função? Quando alguém acessar a barra, ele tem que executar essa função. É isso que esse decorador route faz, né? Ele tem vários outros parâmetros, então ele precisa mapear essa função para esse endereço aqui. E bom, de uma forma simples, é isso que esse decorador aqui faz. Então ele tem uma estrutura um pouquinho diferente. No outro exemplo, a gente viu como seria se a nossa função tivesse parâmetros, né? Então se eu tivesse aqui parâmetro A, B, como eu lidaria com isso, né? No caso, é o uso do args aqui, args, quargs. Só que nesse caso aqui, não é a nossa função que tem parâmetros, e sim o nosso decorador. A gente quer chamar @route, fazer isso daqui. Naqueles outros exemplos, você não pode usar o parênteses. Se eu usar o parênteses aqui, pode ver que ele vai me dar um erro. Mas no caso do Fast API aqui, você pode ver que ele usa, ele chama os parênteses aqui. Então, como que isso funciona? Você tem que ter na sua cabeça que sempre o final disso daqui, o final dessa execução, tem que dar uma função. No final de tudo, isso precisa ser uma função que recebe uma outra função e retorna outra função. Então, no caso, o route não é quem vai decorar a nossa função em si. Na verdade, é essa função interna que é o nosso decorador. Por isso que eu chamei ela de decorador e não essa daqui. Você já vai entender o porquê. Então, no caso, eu chamo o route, eu passo aqui o caminho que eu quero, né? Eu posso chamar de home, por exemplo, para ficar diferente. E aí eu vou armazenar nesse registro mais ou menos assim, né? Home referencia a nossa função index, mas eu não vou fazer isso manualmente, né? Eu vou fazer com os decoradores, porque se eu tivesse várias outras funções, eu iria apenas fazer isso aqui para cada um. Então, o que esse decorador ele está fazendo, né?
Essa sintaxe de abrir parênteses, como você já sabe, é para executar uma função. Diferentemente dos outros aqui que a gente não estava executando, a gente não executava a função timer, a gente apenas declarava ela aqui em cima. Nesse caso, a gente está executando a função route, passando o home como argumento. Então, o que vai acontecer aqui, vamos ver aqui no modo de debug que fica um pouco mais fácil, né? Primeiro aqui ele vai definir a variável registro, vai passar. Ele vai definir a função route e vai passar também. Então, ao invés dele passar direto e definir a função index primeiro, como aqui a gente tem parênteses, ele vai chamar esse decorador primeiro. Então, ele vai executar essa função route. Então, você pode ver que ele vai entrar lá dentro. E ele vai definir esse decorador com um parâmetro func, e dentro desse decorador ele vai fazer esse registro, né? Então, primeiro ele define a função decorador, vai passar e vai retornar aqui o nosso decorador. Ok, o que ele fez aqui, né? Ele basicamente pegou esse decorador e substituiu aqui nesse lugar. É como se eu tivesse feito decorador, assim, mas com esse decorador aqui de dentro. Por isso que ele é o decorador e não essa função. Então, o resultado dessa função vai virar o decorador, e então ele vai passar para baixo, vai definir a nossa função index, ó, definiu, ele volta para cima, e agora, lembrando que agora quem está aqui não é mais a função route, ela já foi executada, e quem está aqui é o decorador. Então agora ele vai passar index como parâmetro para o decorador, assim como funcionou nas outras vezes. Então ele vai entrar lá, você vai ver que o caminho permanece aqui, ele não esqueceu, ele ainda lembra qual caminho é. E você pode ver que func aqui é a nossa função index, que ele recebeu aqui. E aqui ele vai adicionar no nosso registro, que é um dicionário. Então, o registro na chave caminho, que vai ser /home, vai ser relacionado à nossa função, que no caso é a função index. Se a gente olhar aqui em globals e ver aqui o nosso registro, você pode ver que está aqui, ó, home, a chave home está apontando para a nossa função index. E nisso ele vai retornar a própria função. Ou seja, ele vai receber index e retornar index. Então, index não vai ter nenhuma mudança de comportamento, mas ele vai registrar essa função aqui em cima. Então, se eu passar para frente, ele já executou e no fim ele termina o programa. Então, é isso que o Flask faz. Isso entre aspas, né? Tem muito mais coisa, mais complexa por baixo. Mas essa é a ideia base, né? Porque quando o Flask ou o FastAPI receber uma requisição, ele vai olhar a que caminho essa requisição pertence. Se o usuário tentar acessar /home, ele vai procurar aqui nesse registro e vai ver lá que vai estar lá /home é associado a essa função. Se eu tiver várias outras funções, por exemplo, aqui você tem várias rotas, né? Você poderia ter muito mais. E é assim que funciona no Flask ou FastAPI ou outros frameworks que usam os decoradores para relacionar aí as rotas. Então aqui quando chegar uma requisição lá para a rota /usuários, ele vai saber com base aqui no registro que usuários, né, a rota /usuário está relacionada a essa função. Quando chegar em /produtos, ele vai ver que está relacionada a essa função. Eu posso executar isso daqui, né, fazer registro e pegar o endereço que eu quero, o caminho que eu quero. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, se eu colocar /home aqui, /home, e como isso aqui é uma função, ele está relacionando um nome a uma função, eu posso chamar essa função aqui. Essa sintaxe é um pouco esquisita, mas você tem que ter em mente que quando eu pegar isso aqui vai ser uma função e eu posso chamar essa função dessa maneira. Se eu executar isso daqui, ele vai printar aqui, ó, rota barra sendo executada. Python, exemplo 2. Rota barra sendo executada. E tem sempre como você complicar mais, né? Então, uma coisa que eu recomendo é você testar, né? Por exemplo, você pode ter uma outra função aqui dentro do decorador. Por exemplo, uma ine. E aí, essa ine, ela vai receber os args e quargs lá. Ela vai fazer algo antes de executar a função. Ela vai pegar o resultado da nossa função aqui, passando args e quargs aqui também do mesmo jeito. E ele também vai printar aqui um depois, né? Vai fazer alguma coisa depois e vai retornar o resultado da nossa função. Ao mesmo tempo, ela vai registrar aqui no nosso registro. E aqui ele vai retornar o nosso ine. Eu também posso registrar aqui, em vez de registrar func, registrar ine. O que eu recomendo é você testar, abrir o editor e sair testando, criando um monte de coisa. Lembrando que como métodos de classes também são funções, você também pode usar decoradores em métodos, né? Se você tiver aqui um método self, né? Ele recebe o parâmetro self, então você tem que tratar aqui
os argumentos. Então você bota aqui o decorador em cima do seu método e tal, e ele vai funcionar do mesmo jeito, ó. Antes de executar, vai executar o nosso método, que aqui dentro do método é o que ele executou, vai pegar o resultado, né, se tiver, vai printar aqui depois de executar e vai retornar o resultado e vai encerrar. Então funciona para métodos também e não só para isso. Eu também consigo ter decoradores de classe também, não precisa ser só funções. Então nesse caso, em vez de receber uma função como parâmetro, ele vai receber essa classe como parâmetro. E nesse caso aqui, eu estou instanciando a classe e estou pegando o atributo x, né, que é 1. E ele está printando 1 aqui para mim. E nesse decorador, eu posso adicionar outros atributos. Então eu recebo a classe aqui, que no caso vai ser minha classe. E eu estou adicionando um novo atributo aqui, ó, chamado novo. E estou retornando a classe de volta. Você pode ver que aqui não tem nenhum atributo novo. Mas se eu chamar aqui objeto.novo, você pode ver que ele adicionou aqui. Isso é um uso, né? Mas você pode fazer várias coisas aqui. Você pode pegar os métodos dessa classe, né? Usar o dir na classe e pegar os métodos dela. E eu tenho que retornar sempre um objeto do mesmo tipo que eu recebi. Se eu recebi uma classe, eu tenho que retornar uma classe. Se eu recebi uma função, eu tenho que retornar uma função. Então, se eu der um print aqui e tirar esse novo daqui, você pode ver que ele vai printar aqui os métodos da nossa classe, né? Se eu tiver um método aqui, ó, defx, self, e retorna nada, vou chamar ele de xxx, você pode ver que ele está aqui, ó. Então é mais ou menos assim que funcionam os decoradores aí no Python.